gente, tudo bem? Estou feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada, Vitor, pessoal do Reset todo por ter me convidado. Muito legal estar falando sobre esse tema que eu vou trazer para vocês. A minha fala, ela tem como título Diversidade no Futurismo e Diversidade de Olhares de Construção do Futuro também, né? E o que é futurismo? É uma palavra que está muito, assim, popular, todo mundo fala, é futurismo, aquela pessoa é futurista e tal. E eu gosto mais de usar futurologia, né? Como vocês ouviram o Vitor me apresentando, eu me apresento mais como futurologia. Parece astrologia e tal, mas não é. A gente não prevê o futuro. É que futurologia traz o prefixo logia, que significa estudo. Estudo do futuro. É a mesma coisa com futurismo. E a gente fala muito sobre isso, né? O que é esse estudo do futuro? É um futuro, a gente pensa não que não vai prever o que vai acontecer, mas ver tendências do presente para ajudar as empresas, as instituições e as pessoas a construírem um futuro mais desejável. Então, a gente vê o presente, catalisa e ajuda as pessoas a construírem esse futuro mais positivo. Mas o que é esse futuro? Será que a gente pode falar mesmo no singular esse futuro? Ou será que são vários futuros? O que é esse futurismo? Ou quais são os futuristas? Existe diversidade nos olhares dessas pessoas que trabalham e diversidade nas pessoas que trabalham com isso também? Então, a gente pode pensar em vários futuros. Hoje, aqui no Reset, a gente está vendo muito a questão do Vale do Silício, que é um possível futuro. É o futuro que a gente conhece pelas grandes empresas como o Facebook, Instagram, WhatsApp, que é tudo do Zuckerberg e tal, do Elon Musk, do Jeff Bezos, esses grandes nomes que são inspiração para os empreendedores ao redor do mundo. É um polo de inovação e tecnologia que também está se espalhando ao redor do mundo, mas que também tem os seus problemas quando a gente pega casos, para quem viu o documentário Privacidade Hackeada, da Cambridge Analytica, e já tem alguma coisa para a gente pensar também. Por outro lado, a gente tem outro futuro em Dubai, que a Patrícia apresentou aqui para a gente, mas o interessante é como existe uma alta tecnologia numa sociedade que também é extremamente religiosa. Religião e política se misturam lá e tecnologia de ponta também faz parte dessa cultura. Então, que é muito diferente do que a gente observa aqui na América, seja do Sul ou do Norte. E quando a gente pensa na China, por exemplo, eu trouxe essa foto do Jack Ma, que ele é um dos fundadores do grupo Alibaba, que é uma das empresas que domina o ecossistema de tecnologia na China, em que a gente tem um sistema em que não existe Facebook, não existe Google, não existe Instagram, mas existem os análogos criados por empresas chinesas. E lá tudo funciona de forma muito conectada com esses aplicativos e serviços que o próprio Alibaba fornece e outras empresas também locais. E tem casos de, por exemplo, cidades que diminuíram muito a poluição, que era um grande problema da China, em alguns lugares como Pequim ainda é um problema, mas que em 5 anos eles conseguiram substituir a maioria dos carros que eram de combustível fóssil para energia elétrica. Então, reduziu não só o ruído das cidades, mas também a poluição, e as pessoas não usam mais dinheiro ou cartão, é tudo pelo celular. Eu compro e vendo serviços pelo mesmo aplicativo que eu converso com os meus amigos. Então, é bastante diferente, mas também tem a outra questão de que se trata de um estado, de um país, em que você tem uma avaliação, uma nota pelo seu comportamento diante do Estado, se você critica ou se você é mais obediente. Então, existe essa diferença também com relação a outros países como o nosso. Por outro lado, quando a gente pensa o continente africano, e é até injusto falar, a gente começou com exemplos de países e agora parte para o continente, mas eu queria trazer isso como uma perspectiva do grande evento que eles têm lá, que chama Sci-Fi África, em que eles reúnem várias startups da África e também pessoas que trabalham com tecnologia ao redor do mundo para discutir possibilidades. E o que a gente vê lá é que existe muitas iniciativas e startups que estão usando tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e assim por diante, para melhorar algumas questões como a energia que eles não conseguem captar e aí conseguir conectar com as fazendas, ter uma produção mais eficiente e alimentar a população. Também é um outro olhar diante da tecnologia que a gente pode pensar. E aqui no Brasil, a gente pode pensar em startups e no meio de empreendedorismo de São Paulo, por exemplo, e pensar muito nessas tecnologias mais assim que a gente conhece, sei lá, ou mesmo os polos de empresas internacionais que estão presentes em São Paulo. Mas eu queria dar um exemplo de uma iniciativa muito interessante que tem no Rio de Janeiro, que é a Preta Lab. A Preta Lab é um grupo de pessoas, de mulheres, que ensinam outras mulheres negras e indígenas a programarem. Então, elas
ajudam pessoas que são minorizadas, mas não são minorias, a estarem preparadas para o futuro e fazerem parte deles, apesar das controvérsias, apesar das dificuldades. Então, se a gente fala que a nova língua para a gente aprender não é necessariamente apenas o inglês, ou talvez o mandarim, já que a China está crescendo tanto, mas também aprender a programar. Então, é extremamente importante o trabalho que elas estão fazendo. E, nesse sentido, o que a gente vê é um conflito entre a noção de globalização e pós-demográfico. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com o conceito de pós-demográfico, mas a globalização, a gente sabe, é essa ideia de que o capitalismo e todas as culturas estão se espalhando ao redor do mundo, coisas que eram só exclusivas da cultura americana, agora também fazem parte do nosso contexto cultural e de outros países. Exemplo mais crasso disso é pensar o McDonald's. McDonald's está presente em praticamente todos os países e ele é praticamente a mesma coisa. Então, é mais ou menos nesse sentido se a gente for fazer uma redução mais didática para pensar o que é globalização. Já o pós-demográfico é um conceito que se fala muito na publicidade, no sentido de pensar as pessoas não mais em classificações demográficas, ou seja, já não dá mais para definir as pessoas a partir do gênero delas, da orientação sexual, da classe social, do lugar onde elas moram, da idade que elas têm. Não dá mais para explicar isso. Só porque eu sou uma mulher branca de 29 anos quer dizer que eu vou fazer isso? Não faz mais sentido. A gente tem interesses compartilhados. Nós, hoje, podemos ter pessoas que gostam de jogar videogame, que são crianças, que podem ser jovens e podem ser idosos também que jogam videogame. Em São Paulo tem uma iniciativa que ajuda idosos, ou população sênior, como eles preferem ser chamados, pelo Lab 60+, que é uma iniciativa muito legal, inclusive, que aprendem a programar jogos e usam jogos para tratar e para ficar melhor. Então, a gente não pensa mais por esses demográficos, mas como pensar as coisas e como pensar o futuro nessa polarização entre globalização e pós-demográfico. Porque o momento que a gente está vivendo é um momento em que a gente já tem robôs, como a robô Sofia, criada pela Hanson Robotics, dando palestras na ONU, falando sobre direitos humanos e se tornando cidadã da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um país que, pouco depois que a Sofia se tornou cidadã, concedeu o direito às mulheres a voltarem a dirigir carros, o que não era mais permitido depois do processo histórico que teve no país, que elas eram proibidas. Por outro lado, a gente tem, como a Patrícia apresentou para a gente, iniciativas como a SpaceX, do Elon Musk, que pensam em criar colônias em Marte e como a gente pode expandir a nossa espécie humana e colonizar Marte, ter os nossos domos lá que a gente pode viver e criar uma nova civilização, pensar como que a humanidade pode realmente prosperar no espaço. E, apesar de parecer uma coisa muito fora do que a gente pode pensar, muito para frente, as tecnologias que estão estudadas para viabilizar esse projeto são tecnologias que podem muito bem ser absorvidas por problemas muito antigos, mas que ainda são presentes na nossa sociedade. Vamos pensar a fome, por exemplo. Uma das tecnologias estudadas é como tornar uma horta, uma plantação, mais eficiente, usando, por exemplo, o LED rosa, ou então usando sensores que conectam num sistema automatizado para saber qual é o pH da terra, se está úmido o suficiente, qual é a temperatura do ambiente, e assim por diante. Mas o grande problema é que quanto vai custar isso, a princípio? Existe uma iniciativa de um hotel na órbita do planeta Terra que chama Aurora Station, que está com previsão de lançamento em 2022. Para você passar 12 dias lá, a diária de uma pessoa é $9 milhões e 500 mil. Mas tudo bem, porque tem internet super rápida, então está valendo a pena, tá? Então, quem vai conseguir ir para o espaço primeiro, porque a tendência é sempre a tecnologia baratear, a gente sabe isso por pensar a lei de Moore e pensar que os computadores custavam milhões de dólares, ocupavam salas enormes e hoje cabem no nosso celular e é mais acessível, apesar de não ser acessível para todos. Começa primeiro para uma elite. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode pensar em como essa tecnologia não só vai estar acessível para mim, mas se tornar parte de mim, se tornar parte de quem eu sou e, assim, mudar o que era a própria espécie humana. E é nesse sentido que alguns filósofos, como Francis Fukuyama, ele defende que o transhumanismo, já vou explicar, tá? O transhumanismo é uma das ideias mais perigosas do nosso século. O que é o transhumanismo? O transhumanismo tem, historicamente, um pezinho lá na Rússia, quando o cosmismo russo era um movimento filosófico, quase religioso, que falava sobre que a espécie humana precisa expandir. A Terra tem um prazo de validade, e cada vez mais curto pelo que a gente está fazendo com o planeta, né?
mas a gente não pode acabar como espécie. Então, vamos expandir pelo espaço. E daí a gente tem aquele incentivo do cosmonauta russo, né? Daquele cosmonauta, daquele astronauta da União Soviética que quer explorar o espaço e ter aquela corrida também com os Estados Unidos. Mas, basicamente, o que acontece é que existe esse clima de expansão e de inovação tecnológica que reina ao longo do século passado na Rússia. Durante a Guerra Fria, no entanto, alguns desses entusiastas do cosmismo russo foram para os Estados Unidos para pensar a questão da iminência de uma guerra nuclear. Como juntos eles poderiam pensar numa solução para evitar esse tipo de problema. E quando as pessoas do Vale do Silício tiveram contato com essa ideologia, com essa ideia de expansão do homem através do espaço, eles encontraram, através da própria lógica do liberalismo americano, de usar a tecnologia para proporcionar isso, não apenas para levar o homem ao espaço, mas para transcender a condição humana através de tecnologia que não nos leva para fora, mas que vem de fora e vem para dentro. Então, para quem está vendo Years and Years, Black Mirror, vocês provavelmente já devem ter visto alguma coisa nesse sentido de androides, de implantes. É basicamente isso. E foi assim que surgiu nesse contexto de Guerra Fria, quando Rússia e Estados Unidos se conectaram. O problema é que, quando a gente importa essas tecnologias e esses pensamentos que são muito próprios do espaço do Vale do Silício, do contexto americano, a gente pode acabar cometendo algumas injustiças com o nosso próprio povo, com nós mesmos. E aí eu trago essa citação da Beba Birhani, que ela é uma pesquisadora africana, e ela fez um texto excelente sobre o Sci-Fi África, no qual ela fala que a questão da tecnologia, da digitalização do continente, no caso africano, é uma questão de qual tipo de sociedade queremos viver. No momento em que alguma startup africana importa a tecnologia do reconhecimento facial para tornar as ruas das cidades mais seguras, ela está importando um algoritmo que originalmente contém um racismo, porque no sistema carcerário americano tem muito mais negros presos do que brancos. E o que a inteligência artificial aprende é que negros são mais perigosos que brancos, porque estão lá, têm maior presença. E aí a gente tem vários problemas que, se vocês procurarem textos sobre vieses da inteligência artificial, tem muitos exemplos, esse é um deles. Como que um país africano pode importar essa tecnologia que contém vieses que é contra eles próprios? Então, ela questiona isso. Qual é o futuro que a gente quer se a gente só importar cegamente, sem reflexão e sem crítica, o que é produzido em outros lugares que não condizem com a nossa população? E aí, eu gosto muito de ficção científica, já falei aqui de Black Mirror e Years and Years. Eu escrevo ficção científica, pesquiso ficção científica, e aí eu fico pensando, né, quando a gente fala de ficção científica brasileira, ou de como pensar o Brasil do futuro, um Brasil tecnológico, um Brasil que vai para o espaço, até parece piada. Parece assim, a gente vive muito aquela coisa de complexo do vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues falava. E eu acho muito interessante o caso do filme Elysium, não sei se alguém já viu esse filme, mas é um filme americano, na verdade, dirigido por um diretor sul-africano, em que o Wagner Moura participa. E a gente vê... o Wagner Moura e a Alice Braga, aliás. E aí a gente vê, putz, ator brasileiro, mas só assim, no filme americano, que a gente começa a valorizar, falar, putz, de repente, uma ficção científica no Brasil. De repente, o Brasil também pode ser inovador e também ter um futuro específico para ele. E aí, por isso, que eu trago como uma provocação e como um convite para vocês o que o afrofuturismo está fazendo como um movimento cultural e também político, em que os negros se organizam nessa militância e resistência contra essa dominância que a gente tem. E até é errado eu falar como uma pessoa branca, mas eu estou aqui no lugar para dar voz para essas pessoas, porque esse movimento, ele é ficção científica também, e para quem viu Pantera Negra, é afrofuturismo. Eles não só lidam com tecnologia, mas também com ancestralidade. A palestra da Sol foi maravilhosa para explicar o que eu quero dizer aqui, que a gente não pode negar o passado quando construindo o presente, a gente não pode negar as nossas raízes quando construindo o futuro. E o que a gente fala muito é sobre Vale do Silício, né, como a gente está falando aqui hoje, mas eu gosto de trazer o que a Monique Evelyn, que é uma amiga minha e ativista dos direitos negros, que existe o Vale do Silício e o Vale do Silêncio.
existem muitos vales do silêncio, enquanto o Vale do Silício só existe um. Só que esse Vale do Silêncio não está silencioso, ele está silenciado, porque ele não presta atenção. A gente não presta atenção quando tem inovação tecnológica aqui no Brasil, a gente valoriza o que está lá fora. A gente acha que inovação aqui no Brasil é gambiarra, mas também é inovação. Então, quando a gente tem um pouco mais de olhar para dentro, quando a gente busca mais diversidade, deixando mais mulheres, mais negros, mais indígenas, mais LGBT, falando em eventos como esse, aí sim a gente vai conseguir inovar e não dar o tiro no nosso pé. Obrigada.